A história parece que a gente só tira o personagem e o local e é o mesmo, o script é o mesmo. Eles sofrem, assim, os pacientes sofrem porque é desconsiderado, né? Porque uma coisa é tu chegar lá com uma facada, um acidente, um osso quebrado. Outra coisa é chegar uma menina de 25 anos, 24 anos, um pouco pálida e com cara de sofrimento, mas que já viu o mês passado ela de novo, pode tudo de novo aqui. Aí dá Buscopan, que aparentemente é um remédio que muita gente usa, então é um remédio conhecido, e aí passa a dor. Eu sou o Dr. Roger Bresson, cirurgião geral, atuo em cirurgias pélvicas há mais de 20 anos e hoje vim falar sobre endometriose. Essa dor, ela geralmente está relacionada a um período que antecede o período menstrual. Alguns pacientes falam que começam já a ter cólicas que vão progredindo, mas alguns dias antes do período menstrual, e o paciente já se percebe que vai menstruar daqui a 3 ou 5 dias justamente porque já começa a ter cólicas. Essas cólicas geralmente é perguntado numa graduação de 0 a 10 e alguns pacientes relatam que até se não pode ser 11 nessa graduação, ou seja, mais do que a gente daria de opção, porque tem pacientes que têm a dor a nível de não conseguir fazer absolutamente nada, de ter que ir na emergência para receber medicação, caso contrário não tem melhora, o paciente fica com um sofrimento muito intenso. Às vezes o paciente é acompanhado do familiar que reforça esse relato falando que o paciente fica pálido, com suor na pele, náuseas, alguns chegam a vomitar. Essa declaração, essa referência de náusea e vômito acompanhando a dor é uma situação que demonstra um grau muito alto de dor. E uma outra coisa comum que os pacientes falam é que por isso ser cíclico, ou seja, todo mês ela tem, o paciente acaba frequentando os serviços de emergência perto da sua casa. E aí a pessoa fica conhecida no serviço de emergência e às vezes começa a desconsiderar os sintomas do paciente. Tipo, lá vem ela de novo. Faz a mesma coisa do mês passado. Então o paciente se sente às vezes parecendo que está procurando serviço com um benefício secundário. E, na verdade é porque infelizmente o paciente vai ter dor cíclica, ou seja, a cada tantos dias o paciente já sabe que vai ter dor. É um martírio muito grande, né? O paciente saber que no mês que vem ele vai ter dor de novo. No decorrer desse tempo de dor, desses anos de dor, o paciente algumas vezes acaba desistindo e tentando se conformar com a dor. E quando ele vem ao consultório, na verdade ele já passou esse período de tentativas de descobrir o que era, de fazer exame e não aparecer nada, de consultar o médico e dar medicação para dor e dizer que é assim mesmo e que talvez quando case ou quando engravidar vai melhorar. E aí ao decorrer desses anos o paciente acaba tendo de novo pior e aí ele vem consultar. Na consulta é muito comum o paciente, depois de um certo tempo de conversa, o paciente referir que ele voltou à consulta, voltou a pesquisar de novo o porquê da dor, porque está piorando muito. Então, frequentemente esse paciente, quando chega a mim, esse paciente ele está muito comprometido já com a situação de dor. O paciente muito tem histórico de já ter perdido 1 ou 2 empregos porque sistematicamente ele tem dor que incapacita muitas vezes de trabalhar, ou o paciente acaba tendo que ter 1 dia ou 2 de falta ao trabalho e muitas vezes não é levado em consideração o que realmente o paciente tem, só é trocado por alguém que talvez não tenha nada de dor ou de falta ao trabalho. Então são pacientes que têm um sofrimento prolongado e muitas vezes desconsiderado pelos entornos, né, sua família ou seus amigos. Baseado nisso que eu falei sobre os pacientes muitos descobrirem ou desconfiarem de ter endometriose pesquisando na internet o relato de outras pessoas, eu até peço aqui que as pacientes que já trataram comigo ou com algum outro colega, mas que tenham esse relato e consigam fazer o seu histórico, podem deixar aqui o seu comentário para que acabe ajudando outras pessoas a poder fazer o seu diagnóstico ou pesquisar e tentar descobrir o que são os seus sintomas e finalmente poder se tratar, né? Porque essa doença tem tratamento e o objetivo sempre é devolver a qualidade de vida dos pacientes.